Olá, estamos na Quaresma, um período de 40 dias que antecedem a paixão de Cristo. Reflexão, arrependimento e preparo para reviver o clímax da obra redentora de Jesus, a ressurreição do Filho de Deus. Com esses objetivos, nós iniciamos há 2 semanas uma série de 3 estudos bíblicos sobre a tríplice tentação de Jesus. Na primeira semana, nós falamos sobre a tentação do pão. E na última semana, falamos sobre o tema Vencendo a Tentação Emocional. Hoje, nesse nosso terceiro estudo dessa série de 3 estudos, vamos falar da terceira tentação sofrida por Jesus lá no deserto. Mas antes, vamos novamente abrir o nosso texto bíblico, Mateus capítulo 4, versos 1 a 11. Mateus capítulo 4, versos 1 a 11, diz o seguinte: Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. E Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo em suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. E Jesus respondeu: Mas as Escrituras Sagradas também dizem: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. E Jesus respondeu: Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Terceira tentação de Jesus é a tentação do poder e do prestígio. Nosso tema de hoje, então, vencendo a tentação do poder e do prestígio. Na semana passada, no segundo estudo sobre a tríplice tentação de Jesus, vimos que a segunda tentação que Satanás impôs ao mestre foi a chamada tentação emocional, ou seja, a proposta de Satanás em fazer com que o povo de Deus busque emoção e admiração por meio de milagres e sinais. Vimos que era isso que Satanás queria quando propôs um salto do pináculo do templo, sendo desta forma atrevido diante de Deus. E este atrevimento, segundo Martinho Lutero, é contrário à palavra de Deus, ou seja, desafiar a Deus exigindo ou determinando a ação divina ou colocando-se em situação de perigo é tentar a Deus. Expor-se ao perigo, aos riscos, achando que, porque eu confio em Deus, Deus vai enviar seus anjos para me proteger, é uma ousadia, um atrevimento com relação à providência divina e, lógico, não está de acordo com o espírito cristão. Jesus foi muito claro ao responder a Satanás naquela segunda tentação. Jesus disse a ele: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Hoje, no último estudo dessa série sobre a tríplice tentação de Jesus, falaremos do trecho registrado em Mateus 4, 8 a 11. Esse texto, conforme a linguagem Almeida, diz assim: Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Para entendermos um pouco melhor esse episódio,
precisamos retornar um pouco na história da humanidade, ao momento da queda em pecado. Quando Deus criou o mundo, Ele havia estabelecido a ordem. O homem era um ser livre, só não deveria cobiçar, ou seja, ele não deveria almejar ou ambicionar o que não lhe era devido. Deus havia dado tudo o necessário para a vida e havia dito que o primeiro casal não poderia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Entretanto, nós conhecemos a história, o que aconteceu à serpente, o mesmo Satanás que tentou Jesus no deserto, disse para Eva: quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão iguais a Deus. Está lá em Gênesis capítulo 3, verso 4. Vocês serão iguais a Deus. E isso mexeu com a ambição do ser humano, do homem que almejou algo que estava além daquilo que Deus havia dado a ele. A partir desse momento, a partir da queda em pecado, o homem que não se tornou igual a Deus como Satanás havia prometido, mas ao contrário, afastou-se ainda mais do Criador, esse ser humano herdou o quê? A corrupção completa. Assim, o ser humano é sempre de novo tentado pela sua cobiça e pela sua ambição a ser como Deus, ou, como se diz, a ter uma vida de rei, com poder e prestígio. Essa ambição e esse desejo, até instintivo, que o homem possui, faz com que ele haja de modo muitas vezes irracional, impensado. Satanás conhece muito bem esse ponto fraco que nós temos, o ser humano tem. Aqui no texto do Evangelho, na terceira tentação, o inimigo tenta Jesus apelando justamente para a ganância, para esse instinto ambicioso do homem, pensando que, Satanás pensando que conseguiria fazer com que Jesus caísse, da mesma forma como caíram Adão e Eva. A última arma usada pelo inimigo, e talvez a mais poderosa arma, é justamente o apelo a partir do ponto fraco da absoluta maioria dos seres humanos, que é o desejo desenfreado de ter poder e prestígio. Eu te darei todos os reinos do mundo se te prostrares e me adorares. Essa é a proposta tentadora do inimigo. Mas Jesus, em muitas oportunidades, chamou atenção contra as tentações que impedem o correto ensino da palavra de Deus e o correto cumprimento dos mandamentos. E o teólogo Martinho Lutero nos explica quais tentações são essas que nos impedem de conhecer e de compreender bem a palavra de Deus e conhecer a Deus. Lutero escreveu: em primeiro lugar, o que impede o homem de cumprir a santa vontade de Deus são os falsos pregadores, que corrompem a doutrina. Sobre isso nós falamos na semana passada. Mas Lutero continua: depois dos falsos pregadores, depois dessa tentação vem a sua excelência, a ganância. Os homens, diz ele, disputam cada centavo e são de uma ganância como se cada qual quisesse se apoderar sozinho de todos os bens do mundo todo. Esses são os dois piores aspectos que corrompem profundamente a cristandade. Espiritualmente, a fé por falsa doutrina e fisicamente os frutos por meio da ganância. O apóstolo Paulo também lembra que uma das principais tentações impostas ao ser humano é o amor ao dinheiro. E este, segundo Paulo, é a raiz de todos os males. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. Enquanto Deus, em sua palavra, tenta refrear as atitudes do homem ambicioso, parece que a humanidade toda se baseia, ou a humanidade baseia toda a sua propaganda e o seu marketing na cobiça. Para vender os seus produtos, segundo afirma o publicitário Charles Kettering, a chave é
provocar a insatisfação do consumidor. E isso é feito apelando-se para a ambição, essa ambição inata no ser humano, que valoriza o status social e o poder, o possuir. Isso acontece de uma forma semelhante ao que aconteceu lá com Adão e Eva. Vocês serão iguais a Deus, disse a serpente ao casal. A Jesus no deserto, o mesmo inimigo disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Só que, diferente do que foi com Adão e Eva, com Jesus, essa proposta não funcionou. Arreda Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Diz o texto bíblico que, com essa resposta de Jesus, o diabo o deixou e eis que vieram anjos e o serviram. Mateus capítulo 4, verso de número 11. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, escreveu o apóstolo Paulo de maneira acertada. Ele queria dizer que quando uma pessoa ama o dinheiro acima de tudo, ela está deixando de amar a Deus e, por isso, pecando contra o primeiro mandamento. Dessa forma, o amor ao prestígio, ao poder e ao dinheiro e tudo aquilo que o prestígio, o poder e o dinheiro podem trazer, tudo isso leva o homem a fazer certas coisas ou a tomar certas atitudes e decisões que são consideradas pecaminosas perante a lei de Deus. Por amor ao mamon, ao dinheiro, diz Lutero em seu catecismo maior, o homem é capaz de tudo. É capaz de desprezar e zombar do santo nome de Deus. O homem é capaz de tornar dias santos em manifestações comerciais, matar, roubar, mentir, etc., por amor ao mamon, ou ao dinheiro. Os ensinos de Jesus são claros nesse sentido. As atrações desse mundo, as delícias das riquezas, a busca do status, a sedução das coisas boas, tudo isso sufoca a palavra de Deus no coração das pessoas, de modo que elas acabam não produzindo nenhum fruto ou pouquíssimos frutos. Por isso, a resposta de Jesus acerta o alvo. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. É o que Jesus responde a Satanás. E esse é justamente o primeiro mandamento. E ele é absolutamente oportuno, pois não apenas corta pela raiz a proposta de Satanás, mas também corta pela raiz a tendência humana de buscar status e poder. O que fazer diante de tudo isso? Primeiramente, ouvir e praticar os ensinamentos de Jesus em amor a Deus, acima de tudo, e em amor ao próximo. Dominar os próprios desejos ambiciosos ao sermos tentados pelo diabo, pelo mundo e até mesmo pela nossa própria natureza. Sermos pacientes e firmes contra o desejo de satisfação imediata. Ser humilde e estar satisfeito quando se tem o suficiente para as necessidades básicas, demonstrar força de caráter, demonstrar autocontrole na vivência e principalmente na vida cristã. E buscar em Jesus o modelo de vitória nas tentações, porque a vitória de Cristo é também a nossa vitória. É com Ele que nós aprendemos a vencer as tentações, aprendemos também que somos perdoados sempre que caímos em pecado, desde que nos arrependamos. Assim, vivendo na palavra e no poder de Deus, podemos sim suportar e vencer também essa tentação, a tentação de buscar poder e glória terrenos. E também poderemos confiar nele e adorar somente a Deus, pois ele promete amparar em todos os momentos, em todas as necessidades. Depois da terceira tentação, assim diz o texto bíblico de Mateus, com isso o deixou Satanás, e eis que vieram anjos e o serviram. Percebam
aqui se cumpre verdadeiramente as palavras do Salmo 91, verso 11, que nós falamos na semana passada, porque a seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Jesus permaneceu na palavra de Deus, foi fiel ao Pai Celeste e continuou firme em seu caminho, e eis que vieram anjos e o serviram. Deus também envia os seus anjos a nós, para nos guardar de todo o mal, guardar das tentações que nos querem arrastar para o mal. Mas Deus promete enviar anjos para nos guardar no reto caminho. Eles te sustentarão em suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Permaneça firme no caminho de Cristo para não tropeçares nas pedras que o inimigo coloca no caminho. E se algum dia você cair e se machucar em qualquer dessas tentações, não se desespere. A vitória de Cristo também é a nossa vitória. Cristo vive, por isso nós também viveremos. Assim nós encerramos, então, esse nosso terceiro estudo e encerramos também essa nossa série de estudos sobre a tríplice tentação de Jesus. Foi muito bom ter a sua companhia nessa nossa série de estudos. Teremos outros estudos nas próximas semanas, especialmente também na Semana Santa. Então fique atento aos nossos grupos no WhatsApp, compartilhe, repita, assista mais de uma vez, reflita em tudo aquilo que nós falamos. Está tudo disponível aí no YouTube, você pode rever essa nossa série de estudos. Que assim como Jesus venceu essas 3 grandes tentações, possamos nós, seguindo o seu exemplo, vencer também as tentações, sermos capacitados a vencer as tentações que nos surgem em nossa vida. Minha sugestão é que você termine esse momento aí no seu lar, fazendo uma oração, colocando diante de Deus o seu agradecimento, o seu pedido, pedindo para que Deus fortaleça e preserve a sua fé, para que possa resistir às tentações, assim como Jesus as venceu no deserto. E, claro, também peça perdão, porque, afinal de contas, muitas vezes nós caímos nessas tentações. Faça a sua oração, coloque-se nas mãos de Deus e que Deus te abençoe. Até a próxima.